A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos estudar a lição de número 9 da classe pré-adolescentes. Tem como título o exercício dos dons espirituais. A leitura que o professor fará em sala de aula está baseada em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Esta lição é muito importante para o crescimento espiritual dos nossos adolescentes. É necessário que eles cresçam espiritualmente para que Deus possa usá-los de formas diferentes, de forma maravilhosa, de forma que alcance o pecador, amando a Cristo, adorando a Cristo através da sua adoração, através do seu serviço, da forma que Deus quer. E assim Deus poderá fazer o diferencial na vida de cada um deles e na vida da igreja. Portanto, vamos para a lição que tem 3 objetivos. O primeiro, enfatizar a importância da operação dos dons espirituais. O segundo, entender que é preciso equilíbrio no exercício dos dons espirituais. E o terceiro, explicar que o Espírito distribui os dons para o que for útil. Então, tudo aquilo que Deus provê para nós é para utilidade. É para que as pessoas, ou para nós também, sejamos todos abençoados. Não é para aparecer, não é para dizermos que somos mais especiais ou que somos melhores do que outros. Não, é para que todos possam edificar, para que cada um ajude o outro. Amigo, irmão, todos cresçam na fé. Uma igreja edificada, ela faz a vontade de Deus, alcança almas para o Senhor e as recompensas serão dadas a cada um dos nossos alunos, a cada um dos nossos irmãos que fizerem parte desta igreja. É por isso que nós devemos entender, ter esse entendimento para que todos possam crescer, todos crescendo junto, fazendo a vontade de Deus e não a do homem. Portanto, o texto principal se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, que diz: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. O provedor é Deus. Então, aqui tem a introdução. A introdução dos pré-adolescentes tem como título Conhecendo Mais de Deus. Então, aqui já tem o cumprimento ao aluno em sala de aula. Então, isso já deixa bem claro a importância do professor se preocupar com o seu aluno, cumprimentá-lo, pergunte como foi a sua semana, como está a sua situação com Deus. Faça perguntas dessa forma, pergunte também antes de iniciar a aula se eles já tiveram experiências espirituais com Deus, se já sentiram algo especial. Se porventura houver alguém que ainda não sentiu, incentive-o a buscá-lo incessantemente até que do alto seja revestido do poder de Deus. E assim Deus possa contemplar com a bênção, com essa bênção maravilhosa que é ser cheio do Espírito Santo. O tópico 1 fala sobre revestidos de poder para operar os dons. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, o poder do alto daria forças para eles testemunharem o Evangelho de Cristo Jesus com, um detalhe aí, autoridade, poder falar a palavra de Deus com firmeza, com certeza do poder, com certeza daquilo que a palavra do Senhor é capaz de fazer na vida do pecador. Foi assim, os discípulos foram cheios do Espírito quando estavam buscando o Senhor lá no dia de Pentecostes, quando estavam reunidos ali, e eles receberam, e as pessoas ali também receberam o Espírito Santo de Deus. A partir daquele momento, a história da igreja mudou. A partir daquele momento, tudo foi diferente, graças ao nosso Deus, graças ao poder do nosso Deus na vida dos irmãos. Dons espirituais. Os dons espirituais são presentes que o Espírito concede aos discípulos como ferramentas para realizarem o serviço da obra de Deus. Como quando somos salvos em Cristo, aceitamos a Cristo, portanto, temos o Espírito Santo em nossas vidas. Porém, Deus quer nos dar presentes. Esses presentes farão com que possamos ser melhores cristãos, não melhor do que o outro irmão. Não, poderemos ser melhores no trabalho, na caminhada, naquilo que o Senhor deu a mim e ao meu amado irmão. Mas se eu buscar mais do Senhor, logicamente que eu receberei mais. Eu buscando com dedicação, com o propósito de fazer a vontade de Deus, o Senhor me dará mais para realizar a sua obra com mais excelência, com mais amor, com mais autoridade. Se tem 2 pessoas, um é tímido, os 2 são tímidos. O tímido não busca, ele se contentou com aquela situação. O tímido, o irmão, vamos dizer o nome do irmão José. O irmão José, ele é tímido e o irmão Ivan também é tímido. Porém, o irmão José não buscou a Deus. Ele não busca a Deus, ele está tranquilo quanto à timidez. Para ele não precisa de mais nada, ele como cristão está tudo bem daquela forma. Já vamos dizer que o irmão Ivan buscou o Espírito Santo do Senhor e o Espírito Santo tirou a timidez do irmão Ivan. Dessa forma, o irmão Ivan vai falar a palavra do Senhor com ousadia, com coragem. Vai ir aos lugares, falar a palavra de Deus. Estou citando apenas um exemplo, pode ser,
inverter, pode ser Ivan, pode ser José, não importa. Estou citando um exemplo aqui de como a busca faz com que a pessoa receba algo mais. Somos dois cristãos aqui, dois exemplos de cristãos, mas aquele que busca mais, recebe mais, é comprovado isso. Nós vemos isso no dia de Pentecostes, não é eu que estou falando, a Bíblia fala, e quando nós lemos lá em Coríntios, lá nós vamos entender que havia em torno de 500 pessoas, só que apenas 120 foram revestidos do poder de Deus, ou seja, aqueles que buscaram, continuaram na busca, receberam o Espírito Santo de Deus. E o presente é para quem busca, e esses presentes são a palavra da sabedoria, a palavra, né, de entendimento da palavra de Deus, a palavra da ciência, fé, dons também de curar, operação de maravilhas, de milagres, de algo especial que o nosso Deus provê, milagres, né, profecia, dom de discernir os espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas. Estes são os dons que Deus distribui a cada um dos seus filhos. E nós devemos buscar ao nosso Deus, pedindo que nos capacite para a sua obra. E quando nós pedimos isso, o Senhor derrama sobre nós a sua presença e os dons também, para que nós possamos trabalhar de uma forma melhor, possamos desempenhar melhor em sua obra. A operação dos dons, o Espírito Santo opera por meio da vida do crente fiel. Os dons são meios pelos quais o Espírito edifica a sua igreja. O crente não precisa pagar pelos seus dons, não precisa pagar. Ele precisa, na verdade, buscar pelos dons espirituais e, quando receber, zelar com muito amor, porque é realmente algo valioso. Entenda, é algo valioso, mas ele não precisa pagar. É algo muito caro, caríssimo, mas ele não precisa pagar, tampouco seria capaz. Nada no mundo teria este poder de pagar aquilo que somente Deus pode prover na vida do irmão, na vida dos nossos irmãos. Muitas pessoas pedem um dom a Deus, mas quando recebem, não compartilham com os seus irmãos, e isto é mal. Deus quer que os dons sejam bem administrados. Este é o tema da lição de hoje, a administração dos dons. É exatamente isso. O que é administrar os dons? É observar a vontade de Deus naquilo que Ele propôs para nós fazermos, na distribuição dos dons. Quando Ele me dá um dom de curar, por exemplo, nos dá o dom de curar, Ele quer que nós não fiquemos somente parados em casa, não, ou na igreja, que seja, o lugar onde estivermos, não, Ele quer que nós possamos orar com autoridade sobre a vida das pessoas, para que elas sejam curadas. É para isso que o dom foi dado, não é para contar vantagem, não é para aparecer como muitos estão fazendo por aí. Não é desta forma, é para realizar a vontade de Deus, isto é, administrar bem aquilo que Deus colocou em nossas mãos. 2. O equilíbrio do Espírito na prática dos dons. A igreja de Corinto estava exagerando quanto à prática dos dons. Nós podemos ver que Paulo, ele exorta ali, ele chama a atenção da igreja sobre a questão das línguas, ali, que os irmãos eles estavam fazendo uso das línguas, mas sem propósito. E é isso que o apóstolo Paulo fala, quando está falando também sobre os dons. Fazer uso dos dons de forma abençoada, de forma que as pessoas sejam edificadas. É isto que ele chama, é este alerta que ele dá aos amados irmãos. A diversidade de dons e a unidade do Espírito. Os irmãos de Corinto estavam vaidosos por causa dos dons. Em razão disso, o apóstolo Paulo explicou que, assim como cada membro do corpo físico tem sua função específica, semelhantemente, os dons espirituais seriam distribuídos para cada pessoa de forma diferente. Muitas pessoas olham para o irmão e vê que Deus proveu algo ali na vida dele, deu um dom, por exemplo, de ministrar a palavra de Deus, né? Sabedoria, ciência, algo que Deus colocou, né? Ou de profecia, e a pessoa olha ali e fica, muitas das vezes, querendo que Deus use daquela forma que Deus tem usado o outro amado irmão. Mas, muitas das vezes, Deus não quer dar o mesmo dom que deu ao amado irmão ali. Deus tem um propósito especial para cada um de nós. É uma realidade. O propósito é para todos, né? Deus tem propósito na vida de todos, mas nem todos vão receber o mesmo dom, o mesmo propósito. Não, Deus tem algo para entregar cada um conforme a sua vontade. Mas isto, e lembrando que isso não torna um crente mais ou menos importante que o outro, pois o Espírito é o mesmo. A fonte daquele dom é o Espírito de Deus. Se for para se gloriar de algo, é que provém de Deus,
provém do Todo-Poderoso. Se for para se gloriar, seja apenas disso. Não seja pelo dom que Deus lhe deu. Não seja pelo dom que Deus dará aos nossos adolescentes. Não, glorie-se porque Deus provê o dom. Deus proveu, Deus abençoou a vida do irmão com o dom. E abençoou a vida do outro irmão também com o dom. Mas a glória pertence ao Senhor. Ele é quem faz a obra. Nós somos apenas as ferramentas em suas mãos. Nós somos as ferramentas em suas mãos e é maravilhoso permitirmos ser usados por Ele. Devemos assim ser e assim será quando nós entregarmos a Deus o nosso viver e Deus fará uma obra maravilhosa. A letra B fala sobre equilíbrio espiritual. Quando recebemos o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, não significa que perderemos a consciência de nossas ações ou ficaremos descontrolados, não. A presença de Deus nos dá autoridade, nos reveste de poder, mas também algo que o Espírito Santo provém é o domínio próprio, que é uma das qualidades do Espírito Santo. Justamente quando nós pedimos ao Senhor mais de Deus, mais da presença do Todo-Poderoso em nós, mais do Espírito Santo, Ele nos dá domínio próprio, para que possamos agir justamente de forma tranquila, pacífica, tendo boas decisões, obedecendo à vontade de Deus, observando a sua palavra, observando o que diz a Bíblia, observando o que somos orientados pelos nossos líderes, que os nossos pré-adolescentes, através da obediência à liderança, isto o domínio próprio concede a eles, concede a todos nós cristãos em Cristo Jesus. Portanto, devemos ter domínio. Nós vemos pessoas por aí agressivas, pessoas, por exemplo, no trânsito. A pessoa toma ali uma decisão errada e o outro já passou pelo problema ali, né? Às vezes contornou, mas mesmo assim profere palavrões, profere maldições na vida das pessoas e ficam nervosos, mas a Bíblia fala sobre o domínio próprio e é isto que o Espírito Santo faz em nós. Se porventura nós devemos levar à reflexão dos nossos alunos que o domínio próprio é necessário e que eles percebam neles se estão sendo tranquilos diante das confrontações que temos na nossa vida, diante dos problemas, dos levantes do inimigo, das pessoas usadas pelo inimigo, como eles estão agindo, se eles estão agindo em paz ou se eles estão agindo de forma agressiva. Se porém ou estiverem de forma agressiva, devem buscar a Deus com paz, pedindo ao Senhor que lhes dê tranquilidade, que lhes dê boas decisões. Nós vemos muitas formas de violência no mundo hoje e uma que infelizmente Satanás tem atormentado a vida dos nossos adolescentes, nossos pré-adolescentes, também nas escolas. Sim, nas escolas. São muitos problemas, né, nas escolas. Então o inimigo ele quer impedir a bênção na vida dos nossos alunos, tirando a paz. Mas quando ele vier para tirar a paz, é importante o domínio. E tendo domínio, a decisão será a melhor. Tópico 3. O Espírito é quem distribui os dons para o que for útil. Os dons espirituais são manifestações do poder de Deus, por meio do crente. Então, os dons, eles são distribuídos? Sim, são. Por quem? Pelo Espírito Santo. Para quem? Através de quem? Através da minha vida, da sua vida, da vida dos nossos alunos. É assim que o Espírito Santo distribui os dons. É desta forma e ponto. Portanto, todos que buscarem serão cheios do Espírito Santo. Deixe bem claro isso para os nossos alunos, para os seus alunos em sala de aula, que todos aqueles que buscarem o Espírito Santo do Senhor serão cheios, que buscarem com dedicação, que buscarem por amor à obra de Deus. Esses receberão certamente algo especial e maravilhoso. Letra A, o fruto e os dons do Espírito. Deus quer operar seus dons em nossas vidas, porém não podem se esquecer de que mais importante do que receber os dons é produzir o fruto do Espírito. Não adianta servir a Deus por meio dos dons, mas viver brigando com os irmãos, né? Nós falamos isso sobre o domínio próprio agora mesmo, no tópico anterior. Então, lembrando que os dons são para servir ao Deus Todo-Poderoso, porque foi Deus quem nos deu, foi Deus quem concedeu o dom aos nossos alunos. E quando Ele concede o dom, tem uma finalidade. E qual é essa finalidade? Que nós possamos dar frutos, fruto do Espírito, como está lá em Gálatas 5:22,
que fala sobre os frutos. Leia junto com os seus alunos, para que eles reflitam se aqueles dons ali, alegria, mansidão, longanimidade e os demais dons, eles estão na vida de cada um dos nossos alunos. Se eles percebem que estão dando fruto para o nosso Deus, é necessário que eles façam esta reflexão. É necessário que todos nós, possamos sempre fazer esta reflexão de uma forma que o Senhor possa estar sempre trabalhando, sempre nos usando em sua obra. Utilidade dos dons, será que a utilidade dos dons é para a pessoa ficar famosa? Ou se achar mais espiritual do que os outros? É uma pergunta aqui. Será que é para a pessoa que fique famosa? Pergunte isso para os seus alunos, deixe que eles fiquem à vontade. Antes de ir na revista, antes de entrar aqui no tópico, faça essa pergunta, não deixe que eles leiam, porque aqui tem a resposta, Então, mas faça a pergunta ou no começo da aula, é importante, perguntas reflexivas, que dessa forma eles vão entrar na lição, faça no começo da aula, eles vão entrar na lição com o pensamento, será que é, será que não é? Então, já deixe bem claro para eles que não, que não é para que a pessoa fique famosa, é para que Deus seja conhecido e não as pessoas ali. Quando uma pessoa recebe os dons do Espírito, não significa que ela é mais espiritual ou alcançou a perfeição divina. Que eles possam concluir esta aula entendendo que os dons espirituais não são mais importantes do que produzir o fruto do Espírito e que não é para que a pessoa seja melhor do que o outro, não, para que a pessoa melhore a sua caminhada com Deus, o seu serviço com Deus, para que administre aquilo que Deus colocou no coração de cada um de nós, e é isso que Deus espera, e assim Deus fará se nós buscarmos a Ele, pedimos ao Senhor com firmeza, com propósito, orarmos a Deus, estando aos seus pés, ensinando aos nossos alunos que possam agir da mesma forma. E o professor vai ver o resultado disso, professor. Você vai ver, professor. Deus vai te usar como vaso, se você estiver aí determinado a fazer sempre essa vontade maravilhosa do Senhor, verá o resultado sim na sua vida também, como na vida dos seus alunos. Grande será a bênção aí na sua igreja. Vamos para a dinâmica aqui, que nós refletiremos de uma forma didática. Separei uma dinâmica bem simples para a realização em sala de aula e é importante que faça para que os alunos tenham uma captação melhor ainda do conteúdo. O professor explicando aí bem, Deus abençoando a vida dos nossos irmãos, mas a dinâmica deixa a aula também mais leve, de uma forma que eles aprendam através da prática. O título da dinâmica é Os Dons a Serviço do Corpo. O objetivo é mostrar que os dons espirituais não são para o benefício próprio, mas para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Os materiais, papéis pequenos ou cartões, um para cada participante, caneta, uma caixa ou envelope. Passo a passo, entrega dos papéis. Distribua um papel para cada pessoa e peça para escrever nele um dom espiritual que conhece. Pode ser um que gostaria de ter ou que já percebe em sua vida. Nós falamos sobre isso na lição. Se não souberem, você pode escrever alguns dos dons e escreva antes e sorteie. Faça o sorteio, mistura então o 2 aqui, o próximo passo, misture e sorteio, recolha os papéis na caixa, envelope e depois redistribua aleatoriamente para o grupo. Ninguém deve ficar com o mesmo papel que escreveu. A explicação: cada participante vai ler o dom que recebeu e deve dizer como esse dom poderia abençoar sua igreja. Por exemplo, um dos alunos escreveu: dom de ensino pode me ajudar a entender melhor a palavra de Deus. O outro escreveu: dom de misericórdia pode consolar e apoiar os que sofrem. Dom de administração, poder organizar a igreja para servir melhor. Então Deus distribui os dons conforme sua vontade. Conclusão do líder: ela é bem simples. Explique que Deus nos concede dons espirituais para serem administrados com amor, serviço e responsabilidade, não para competição ou vaidade. Lembre-se de 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Só lembrando que essa dinâmica vai ser em torno de 10 a 15 minutos, o que os irmãos realizarão em sala de aula, e assim eles poderão trabalhar em sala de aula, escrever, poder ativar o cérebro através da prática. Isso é muito importante, é uma forma de ensinar também. Que Deus abençoe os amados irmãos. Até a próxima aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e será uma bênção para a vida de outras pessoas que conhecerão a palavra de Deus.